Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa A Bíblia e a Família. Este programa que é da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. E é com muita alegria que começamos este programa neste mês especial. Esse ano que está correndo um pouquinho, a gente está vendo aí que nós já estamos no mês de março. E mês de março é comemorado o mês da mulher. Para esta programação, durante todo este mês, estaremos trazendo aqui as nossas queridas irmãs para conversarem com a gente e aí falarmos sobre a palavra de Deus e relacionado à mulher. E hoje está aqui conosco nossa querida irmã Evonice, mais uma vez, ela que já é aqui pioneira no nosso programa. Seja bem-vinda, querida irmã. Obrigada, irmã. Amém. Vamos orar agora, neste momento, para começarmos e já, em sequência, iniciaremos aí o estudo da palavra de Deus. Senhor Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Deus, de te servir, de te adorar, Senhor, de levar a Tua palavra. Pedimos que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre nós, sobre este programa. Abençoa, Deus, cada família neste momento que está conectada, cada mulher, Senhor, que irá nos assistir, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, trazer grandes efeitos para a nossa vida, Pai, e como mulheres glorificar o Teu nome, Senhor. Continue conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como já disse, esse mês estaremos aí com o público-alvo, as nossas queridas irmãs, mulheres, amigas, todas vocês que nos acompanham. Os irmãos também são muito bem-vindos, mas a gente vai dar uma atenção especial às mulheres, né, irmã Evonice? E aí hoje, a temática de hoje, abrindo este mês, essa programação, o tema do programa será Fazendo Nossas Escolhas. Então, mulher, você tem hoje a oportunidade de aprender e ver que escolha você está fazendo, né, para a sua vida, à luz da palavra de Deus. Então fica ligado aí com a gente. Aproveito já para pedir a você para compartilhar este programa nas redes sociais dos seus amigos, no grupo do WhatsApp da família, para todas as irmãs, mulheres que você conhece da sua família, suas amigas, para que mais pessoas possam aí ouvir a palavra de Deus e ser edificadas através delas, tá bom? Então, irmã Evonice, fazendo nossas escolhas. E aí? Amém. Quero agradecer o convite, irmã, agradecer a direção da igreja que nos confia a palavra nesta noite, dizendo da responsabilidade, né, principalmente porque estaremos tratando de temas relativos à mulher em especial, e dizer que é com temor diante de Deus que nós estamos aqui para falarmos acerca de escolhas na vida da mulher. E este tema, nós, quando recebemos o convite, nos veio à mente, porque ele foi um tema tratado pelo próprio Jesus. Ele mesmo, na sua palavra, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, nos dá algumas diretrizes sobre escolhas. E como mulher, como pessoa, né, todos nós estamos todos os dias diante de escolhas a fazer. E quando nós fazemos uma escolha, nós fazemos uma opção por isto ou aquilo, não é? Então, geralmente, um ato de escolha é um ato de renúncia, é um ato de deixar uma coisa para dar predileção a outra, não é? E ela precisa ser feita da melhor maneira, com muita responsabilidade e à luz da palavra de Deus. Então, que nós possamos, nestes minutos, nesse tempo agora, né, meditarmos nisto. Então, vamos iniciar com a leitura da palavra, né? O nosso texto que o Senhor traz para nós está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Que nos diz o seguinte, acerca de duas mulheres, Marta e Maria. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas
uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Cremos que o Senhor Jesus já nos dá um direcionamento sobre como fazermos nossas escolhas. E nós estamos aqui diante de duas mulheres em situação comum, recebendo visita em sua casa. Nos diz a palavra que ele é recebido na casa de Marta. Nós já sabemos que trata-se de Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos amigos de Jesus, mas este texto ele enfatiza a vida dessas duas mulheres, enfatiza este momento especial em que Jesus quer ensinar sobre escolhas às mulheres. Eu creio que esta palavra quer falar às mulheres esta noite. Amém, glória a Deus. Aproveita aí, pega Aproveita. o papel, caneta, já anota. Porque ele traz assim especificamente sobre o nosso dia a dia. Tão importante. Temos né? aqui Essa duas questão mulheres. das mulheres, né? Exatamente o dia a dia. O dia a dia. Por isso que é tão importante essa temática. Sim, sim. É uma mulher que recebe em casa uma visita e que ela está ocupada com muitas coisas, muitos afazeres, para atender a demanda daquela visita. Meu marido sempre diz, precisa estar atenta para oferecer um cafezinho, não é? Precisamos estar atentos, às vezes, não somente para conversar com aquela visita, mas também para lhe oferecer um lanche, para lhe oferecer água, para tantas outras coisas. E era desta maneira, né? Desta maneira comum, que nós vamos tratar de escolhas nesta noite, escolhas que vão além do que nós podemos imaginar, né? Que ele diz, uma coisa só é necessária, e ela escolheu a boa parte. Então, no texto de uma vida comum, uma mulher recebe Jesus em sua casa, mas a sua irmã, que pelo que nós entendemos era a irmã mais nova, ela toma outra postura, ela toma outra atitude. Ao invés de estar ajudando a sua irmã na hospitalidade, natural, né? Que era algo natural que as mulheres fossem hospitaleiras e se ocupassem dessas coisas ao receber uma visita. Mas esta mulher chamada Maria, irmã de Marta, ela senta-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Queridas e amados que estão nos ouvindo, em pleno século I, Maria sentar-se aos pés de Jesus era uma atitude incomum naquele tempo. Para uma mulher, aprender aos pés de um rabino, isso era um privilégio exclusivamente dos homens. Portanto, isso causa uma certa indignação em Marta. Ora, parece que Maria não está no seu lugar correto. Alguém diria. As feministas usam um lema assim, o lugar de mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser. Mas não é esse tema que nós queremos tratar. Maria escolhe, de fato, uma posição diferente da sua irmã Marta, que não era comum às mulheres na época, sentar-se aos pés dos rabinos para ouvir a sua palavra. Mas Jesus, o próprio Jesus, diz, ela escolheu a melhor parte. Essa escolha dela teve a aprovação de Jesus. E nós vivemos, amadas, no dia a dia, esse impasse, né? Essa necessidade de escolhas todos os dias. O que faremos? Isto ou aquilo? No nosso presente século, muitas mulheres, principalmente as mulheres cristãs, têm vivido muitos dilemas com relação à família, com relação ao trabalho. O que devo fazer? Cedular, cuidar dos meus filhos, ter um trabalho, uma carreira profissional. O que é que eu devo fazer? O que eu devo escolher? O que será melhor? Somos compelidas ao trabalho árduo, a uma jornada dura, dupla e desgastante. A sociedade nos exige isso, não é?
Nós podemos dizer que a mulher tem 1001 utilidades. A mulher tem um quarto turno, não é? Ela trabalha de manhã, de tarde, um terceiro turno à noite, né? Ela chega do trabalho, mas em casa ela ainda tem suas atividades. Ela também é do lar, esposa, mãe, profissional. E nós nos perguntamos quais serão as nossas escolhas, o que faremos, o que precisamos ser. Marta questiona Jesus sobre a atitude de sua irmã. Não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Para Marta, Maria estava numa posição errada. A sua posição era de servir. Houve uma censura de Marta com relação a Maria. Sobre nós, todos os dias também somos censuradas sobre nossas escolhas. Somos julgadas e censuradas todos os dias por nossas atitudes. Às vezes elas são veladas, não é? São veladas pelos nossos maridos que nos cobram atitudes e pelos nossos filhos e pela nossa vida profissional. Uns nos dizem, para aquelas que trabalham fora, você trabalha fora, deixa a sua casa, quem está tomando conta dos seus filhos? Outros dizem, mas você não trabalha, não tem um trabalho remunerado, como você está ajudando o seu marido? Né? Nós temos uma sociedade capitalista, de um capitalismo desenfreado, que cobra de nós sempre mais e mais. Temos uma sociedade que critica quando a esposa trabalha, mas também critica quando ela não trabalha. Não é assim, irmã? Qualquer escolha, qualquer caminho que a mulher tome, a sociedade, de uma certa forma, vai achar crítica, né? Ora, somos cobradas por não termos dedicação integral aos nossos filhos e maridos. Eu, por exemplo, tive uma vida bem dividida neste sentido, né? Eu tinha praticamente 10 horas de trabalho. Entrava no trabalho às 8, às vezes saía às 18. Bastante tempo. E é claro que isso deixa lacunas. Mas escolha justamente isto ou aquilo. Não estamos aqui para dizer para você, amada irmã, o que você deve escolher. Sim. Não. Eu não teria competência para isso. Eu também não. Né? Não. Nenhum de nós temos competências para dizer isso. Mas Jesus tem. Ele tem uma orientação para todas nós. Marta cobra de Jesus, coloca ela no lugar dela, diz-lhe que me ajude. Servir não era esta a função das mulheres quando recebiam visita em sua casa, serem hospitaleiras e boas donas de casa? Como ousa Maria ser aprendiz do mestre? Nós estamos falando do século I, gente. Uma sociedade em que as mulheres eram exclusivamente do lar. Nos tempos de hoje, talvez isso não chocasse. Não, Na verdade, não chocaria, chocaria. né, amada? Quantas mudanças as mulheres, ao longo dos tempos, têm vivenciado. Né? Mas a resposta de Jesus a Marta é uma advertência. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. O que é que Jesus enxerga em Marta? Eu acho que, pegando um gancho nisso que a senhora está falando, eu imagino que ele olhe para as mulheres, né, nos dias atuais, no presente século. Sim. E acho que se ele tivesse em vida, né, física, acho que ele olharia para nós mulheres e diria, vocês estão muito preocupadas e ansiosas, né? Mas ele está falando porque a sua palavra é viva, né? Exatamente. E ele fala atual. Ele continua falando para nossas Martas. Martas, estás muito preocupada e ansiosa com muitas coisas, quantas mulheres se dedicando, correndo atrás de tantas coisas, de uma vida profissional de sucesso, sobrecarregadas, mas ao mesmo tempo sabendo de suas responsabilidades com seus filhos, se sentindo muitas vezes responsáveis
pelos resultados, né? Porque não conseguem acompanhar as duas coisas de forma eficaz. Então, Marta era uma mulher ansiosa e preocupada com muitas coisas. E a preocupação dela, gente, era com os cuidados do lar. Será que isso se parece com você, que está nos ouvindo? Com a gente que está aqui. Será que se parece conosco? Eu já estou na época já estou vivenciando a aposentadoria. Está mais tranquila, né? Estou mais tranquila. Mas não pensem vocês que o aposentado não tem o que fazer, gente. Tem mais até. Se nós não cuidarmos, nós estaremos também, de novo, nos sobrecarregando com muitos afazeres. Porque isto é próprio da natureza humana. Mas trata-se ali, quando ele diz: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas. Parece que ser preocupado com muitas coisas trata-se de uma escolha. Eu escolho ser preocupada demais com muitas coisas. Por quê? Porque ele diz que Maria escolheu outra coisa naquele momento. Sim. Né? Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu usufruir da presença daquela visita. Ela escolheu dar ouvidos àquele mestre. Isto era o mais importante naquele momento. Então, para Jesus, tratava-se de uma escolha e não de uma circunstância que ela não pudesse modificar. Nós podemos modificar nossas preocupações diárias e nossas ansiedades diárias. Eu tenho que dar conta disso ou daquilo. Eu tenho uma irmã exageradamente ansiosa. Acho que ela não vai ouvir o que nós estamos falando aqui, mas ela é exageradamente ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas isso é uma escolha. E eu pergunto para você, amada, que está nos ouvindo: qual tem sido sua escolha? A preocupação, a ansiedade, o ativismo exagerado? Era esta a situação de Marta, que foi aqui orientada por Jesus, advertida: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Muitos se preocupam com o fazer e fazer. É esta também a diferença daquele que está aposentado. Ele agora já tem mais possibilidades de escolha. Eu não tenho que ir para o trabalho todos os dias. Existem escolhas que, dentro de um determinado momento, elas nos são impostas, na verdade, né? Sim. Mas mesmo assim, nós ainda temos condições de escolher como nos posicionaremos diante dela. É uma linha, né, da mulher jovem, Sim. que agora está preocupada e ansiosa com o que vai fazer. Às vezes é recém-casada, não tem filhos, mas vai ter filho que horas, vai escolher carreira, Sim, vai cuidar do marido. Ou aquela mulher que já teve seus filhos, já os criou, já se aposentou. Isso. E agora o que é que vai fazer? Como vou me posicionar? Está diante de novas escolhas. Isso. Mas, de fato, todos nós achamos que somos mais úteis se estivermos sempre fazendo alguma coisa. Eu conheço pessoas que dizem: eu não quero. Eu conheço senhoras, mulheres com 78 anos e estão no mercado de trabalho e não querem largar e não querem deixar. Porque faz parte, este ativismo já faz parte de suas vidas. Mas com relação a esta ansiedade, Jesus nos traz um ensinamento lá em Mateus capítulo 6, o 25 ao 34. Não lerei todo porque o tempo não permite, não é o caso, mas você pode ler na sua casa. Só alguns trechos, resumidamente, que ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto às roupas, por que estáis ansiosos? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, amadas, de acordo com a palavra de Deus,
Escolha dizer não à ansiedade. E nos parece que isto é uma escolha. Escolher ouvir a voz de Deus, escolher ouvir a palavra de Deus, escolher vivê-la. Marta, ela está ansiosa e preocupada com muitas coisas que não eram necessárias, não eram fundamentais. Somos desafiadas a muitas coisas. A nossa vida é uma carreira, e uma carreira desenfreada, e de acordo com os propósitos que nós nos propomos a realizar, nós fazemos de nossa vida uma vida de muitas ocupações. Mas Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, nos dá um entendimento do que realmente importa. Nos diz assim a palavra: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. E quando na tradução NVI diz assim: pois isso é essencial para o homem. Então, as nossas escolhas, nós temos que fazê-la de acordo com aquilo que é de fato essencial, aquilo que é prioridade para as nossas vidas. E nisto, aquilo que é prioridade, nós precisamos conhecer o nosso propósito em Cristo. Isso é fundamental para fazermos boas escolhas. O que queremos ser? O que queremos nos tornar? O que no final sobrará? E essa é a grande dica que a senhora está deixando. Sim. Não pode escolher por elas, mas está mostrando o caminho. Sim. Aí você diz, uma vida profissional, sim, é importante, mas ela tem um começo, meio e fim. Um dia na aposentadoria vai chegar. Meu marido dizia assim: você é apenas um número, né, onde você trabalha. De fato. E de fato é, viu? Quando nós nos aposentamos, a gente sente que não passamos de um número. E nós somos muito mais do que aquilo que fomos no nosso trabalho. É verdade. Não é? Nós precisamos entender qual é o propósito de Cristo para nós. Entender este propósito é fundamental para fazermos nossas escolhas. Para fazermos boas escolhas. Por isso, Jesus diz tão claramente que ao sentar-se aos seus pés para ouvi-lo, era a melhor escolha. E Maria o fez. Mas este assentar-se não consiste apenas a uma atitude de ouvinte apreciadora dos seus ensinos, não é? Quando nós ouvimos isto, uma mulher que se assenta aos pés de Jesus, aí nós contemplamos uma mulher assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Nós nos contemplamos na igreja, ouvindo os sermões, não é assim? Nós nos contemplamos nos círculos de oração, posicionadas em oração diante do Senhor. E todas estas coisas, estamos assentadas, ouvindo o Senhor. Mas, amadas, eu quero trazer um sentido mais amplo para este assentar-se aos pés de Jesus, como escolha de vida. Porque nós não devemos ser apenas apreciadoras da palavra de Deus. Quantos de nós, ao ouvirmos uma boa palavra do Senhor, dizemos: que palavra boa, que palavra maravilhosa, ela encheu meu coração. Aquele momento de alegria, de contemplação, não é? Não somos apenas contempladores da palavra. Esta palavra, ela precisa ser vida em nós. Sim. Assentar-se aos pés de Jesus se torna a boa parte quando nos submetemos aos seus ensinos. Então, assentar-se não significa apenas ir para todos os cultos, ir ao círculo de oração, participar de corais, comissão de visitas, evangelismo, grupos familiares, e são tantas coisas, isso, né? EBD, etc. Não se resume a isto.
isto muitas vezes torna-se ativismo religioso. Pessoas com muitas atividades, mas que não param um momento para vivenciar a palavra de Deus, aquilo que tem aprendido do Senhor. São atividades e coisas legítimas na vida do cristão, Sim. mas precisamos ter cuidado para não estarmos ocupados demais neste ativismo religioso. Marta estava diante de atividades legítimas, necessárias, mas ela estava preocupada demais, esquecida de assentar-se para ouvir o seu mestre. Estas escolhas que nós falamos aqui como melhor parte e que não lhe será tirada, são escolhas para a vida eterna. Nós podemos escolher se teremos fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, 38, o meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amadas, é necessário escolhermos ter uma vida de fé e vivermos por ela, vivermos não pela vista, mas por fé, independente do tipo de vida que você leva. Se você é uma dona de casa, se você é uma profissional, se você tem filhos, se você não tem filhos, você precisa aprender a viver pela fé, porque esta parte não lhe será tirada. Você poderá vivenciar todas as circunstâncias da vida e permanecer firme como uma rocha inabalável, porque escolheu a boa parte, a melhor parte. Escolheu ter fé. Ai de mim se eu não tivesse exercendo a minha fé. Nos últimos dias, eu estava conversando aqui com a minha amada. Eu tenho 2 filhas morando fora e ainda solteiras, mas pela fé, de fé em fé, crendo que o Senhor está com elas onde elas estiverem. E isso faz a senhora ficar com o coração mais descansado. Sim, sim. Exatamente para não entrar nesse caminho da preocupação excessiva, preocupação e da ansiedade. Exatamente. O que estará acontecendo? Os riscos que se correm. Um está em São Paulo, uma cidade altamente perigosa. O outro dia houve um problema de ventos fortes. Sim. E foi bem próximo onde ela morava. Eita. E ela disse, eu estava numa farmácia quando começou o vento forte, né? E é preciso viver pela fé, crendo num Deus que tem o controle de todas as coisas. Não há lugar para desesperança na vida cristã, amadas, mas sim de uma alegre esperança em um Deus que ouve as nossas orações. Exercitar a nossa fé é uma escolha que precisa ser feita diariamente, mas é uma escolha. É uma escolha ouvir a voz de Deus. É uma escolha dar crédito à palavra de Deus. Claro, ajudadas pelo Espírito Santo, não é, irmã? Precisamos dele. Sem ele, nada poderemos fazer. Sem ele, nada poderemos. Isso é muito bom, assim, de ouvir, né? A gente ouve e a gente está aqui também. Pense, você, minha querida irmã, a gente aqui também aprende muito e entende a palavra de Deus para nós, né? Sim, sim. E isso me traz mesmo essa luz de dizer assim, mas eu não consigo, não, mas eu tenho que escolher ter fé, eu tenho que escolher a melhor parte. Não se trata de ser vítima da circunstância, da vida, não. Sim. É tudo uma questão de escolha. Se você é crente, você tem que entender que você vai viver pela fé. Exatamente. Né? E é maravilhoso viver pela fé. E o Espírito de Deus nos ajuda. Sem dúvida. Né? Nós temos um ajudador que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós precisamos também escolher a não estarmos ansiosas demais, preocupadas demais. Vocês viram que na palavra que nós já acabamos de ler, não estejais ansiosos por coisa alguma. Amadas, precisamos escolher vivenciar a palavra. Ela não está escrita só para entrar nos nossos ouvidos, ela está escrita para ser praticada. Filipenses 4:6 ainda diz, não andeis inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu conheci uma irmã, ainda nova na fé, esta irmã, e ela dizia que já havia chorado a morte dos filhos,
já havia chorado a morte do marido, porque ela ficava imaginando acontecimentos catastróficos, não é? Então, uma mente que não escolhia descansar no Senhor. Mas há muitas mentes, mesmo cristãs, que não se aquietam, não ficam quietos. São perturbadas, né? Mas se deixam perturbar por programas de televisão de violência, por coisas que assistem. E aí... Isso está colocando diante dos olhos, né? Sim, sim. E perdem a paz de Cristo. Sim. Né? E não conseguem ter a paz, não conseguem dormir. Amadas, precisamos colocar em prática e escolher descansar no Senhor, assim como nós precisamos quando estamos doentes ou fazermos um check-up de saúde, né, para vermos como está a nossa saúde. Precisamos também estar cuidando da nossa saúde, da alma, sem dúvida, para não nos tornarmos ansiosos demais e isso se tornar uma patologia. Como estamos na época de pessoas com depressão. Muito. Né? Pós-Covid, então, isso se alarmou de uma forma... Sim. Então, vamos assim, nos alimentar com esta palavra que diz: não andeis inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica. Ora, se nós colocamos diante de Deus em oração e súplica, e nós sabemos que estas petições são conhecidas diante de Deus, Ele é um Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós, com amor. Se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Senhor não nos dará aquilo que pedimos. Nós precisamos também aprender a escolher, amadas, perdoar. Muito importante. E não guardar mágoas. Há pessoas doentes e infelizes porque não sabem perdoar e guardam mágoas. Se transforma até em doença física, né? A falta do perdão. A gente já vi vários relatos da pessoa ficar realmente doente fisicamente por causa da falta do perdão ou da mágoa, né? Tão excessiva. E a palavra de Deus novamente nos ajuda nisso. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Colossenses 3:13. Maria estava ouvindo esta palavra que era necessária. Não exatamente esta palavra, não sabemos o que Jesus estava conversando com ela, ou ensinando a ela, mas esta palavra é de Deus e ela está aqui para nos ensinar, para ensinar aqueles que se assentam aos seus pés. Nós precisamos também saber escolher amar ou odiar. Precisamos também escolher o caminho estreito ao invés do caminho largo. E, amadas, as nossas escolhas não dizem respeito só ao agir. Elas também dizem respeito sobre o que pensamos, porque daí procedem todas as nossas ações. Então precisamos ter cuidado e saber escolher em que pensar. Em que você tem pensado? Como a sua mente tem se alimentado? Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então nós podemos escolher até em que pensamos. Aí você vai dizer: não, irmã, mas vem da minha mente. Talvez porque você tem visto e ouvido, se alimentado de coisas que não convém. Então é necessário também você vigiar sobre o que você vê e o que você ouve, para que sua mente, seus pensamentos sejam repletos de Deus, sejam inundados pelas coisas boas. Sentar-se aos pés de Jesus pouco tem a ver também com o tempo que você tem para isto, mas com a sua disposição para isto.
uma certa vez, a irmã Joanete, numa reunião aqui, ela disse, nunca me esqueci assim, disso, ela disse, você anda muito preocupada, muito triste com coisas na sua cabeça que não convém? Talvez, ela acreditava, né, e eu acredito que seja fato, né, que você está lendo pouco a Bíblia. Lendo pouco a Bíblia. Eu nunca me esqueci disso, porque, como a senhora disse, você é pelo que você é alimentado. Sim, né? Sim. Então, se você se alimenta da palavra de Deus, o que a senhora acabou de dizer, achei muito interessante, muito mais do que eu não tenho tempo. Muito mais do que 2, 3 horas, é como você está aproveitando esse tempo longo ou curto sim. para se alimentar da palavra de Deus, não só ouvir ou ler, mas praticar. Há aquelas pessoas que têm tempo demais e mesmo assim não conseguem assentar-se aos pés de Jesus. Sim. E alguns que dizem que não têm tempo também não se assentam, porque é uma disposição interior para fazer isto. É necessário querer fazê-lo. Porque também as distrações, e estas são as maiores roubadoras do nosso tempo com Deus. Verdade. Eu estava dizendo para a irmã que eu estou aposentada, mas de repente eu posso não aproveitar adequadamente o meu tempo. Sim. Necessariamente, nem todos que estão em casa ou têm tempo, não é? Sim. Tempo mais livre. Mais livre. Necessariamente estejam aproveitando bem. É necessário administrarmos nossas prioridades e termos disposição para vivê-las. Não é? Termos o que fazer sempre teremos, ainda que distrações, e estas são as maiores roubadoras do nosso tempo. Elas estão em todo lugar de fácil acesso. Desde as mídias sociais, não é? Hoje, o celular, que tem sido uma grande roubadora de tempo, né? Veio a substituir a televisão. Sim. Acho que houve uma migração, né? Nesse roubador de tempo. Mas até de ficar muito tempo conversando com o vizinho, né? Há diversas... Cada um tem seus roubadores, né? Cada um tem suas vivências. E é preciso saber que assentar-se aos pés de Jesus é preciso ter uma disposição para isso. Porque faremos boas escolhas se a conhecermos, se ouvirmos dele. Todas essas escolhas que nós já citamos aqui estão nas Escrituras. São textos bíblicos sobre como viver, não é? Que nos dão lições de como viver. Viver bem. Sim. Viver de maneira sábia. Bem. Escolher bem. Amadas, não são nossas escolhas acadêmicas, profissionais, ou mesmo como mulher do lar, esposa ou mãe, que nos garantirão o sucesso pessoal ou familiar. Por isso eu disse aqui que jamais nós poderíamos dizer aqui para você, não trabalhe fora, né? Ou trabalhe, porque você tem um potencial, né? Sim. Vai fazer um curso. Não, nós não estamos aqui para dizer isto. Porque não são as escolhas acadêmicas, profissionais, ou mesmo uma vida de mulher do lar, esposa ou mãe, que nos garantirão o sucesso pessoal ou familiar. Mas sim uma vida de total dependência de Deus, de fé em fé. Seja você uma mulher profissional, seja você uma mulher do lar, você precisa viver de fé em fé. Administrando a sua vida com os recursos que você tem. Sim. Né? Da maneira que ele foi proposta a vida, né? Porque às vezes há uma propositura que nos é imposta. Sim. E a gente vai ter que vivenciá-la. Mas a sua dependência, a sua vida de fé fará a diferença. Sim. É o que lhe garantirá o seu sucesso, a sua realização pessoal ou familiar. É a escolha da melhor parte, a qual não lhe será tirada. E daí, quem sabe, nós ouviremos Jesus acerca das várias mulheres desta igreja, das várias mulheres deste estado, desse país. Vamos ouvir pelo nome, como Maria ouviu. Vamos ouvir aqui Tatiana, Evonice, irmã Gilvanete, né? Simone, a irmã Elizabeth, Ana Maria,
escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que o Senhor nos ajude a compreender e fazer esta escolha, que pode passar tudo, não é? Vivemos qualquer circunstância, ela não lhe será tirada. Não é? Há um hino que diz que se você perder tudo na vida, menos a fé, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Então, que possamos saber fazer esta escolha. Né? E aqui eu trouxe algumas mulheres notáveis que fizeram suas escolhas notáveis, cuja escritura relata. E eu gostaria de lembrar que são exemplos para nós, né? Lembrar de Ruth. Ela está diante de duas escolhas: ou fica em sua terra, ou segue a sua sogra. E ela fez uma escolha. E nesta escolha, ela está decidida, a ponto de responder para a sua sogra: não insistas a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uma mulher decidida, que fez uma escolha, fazer parte do povo de Deus. Viver pela fé. E essa melhor parte não foi tirada dela. Não foi tirada. Temos outro exemplo de Esté. Todos, praticamente, acredito que todos conhecem a história de Esté. E ela decide ter com o rei, para quem conhece a história, não vamos nos delongar nela, ela diz: depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Uma mulher decidida até dar a sua vida por uma escolha, corajosa, por um propósito, né? Uma mulher corajosa, né? Decidida. Com certeza, esta foi uma boa escolha na vida de Esté. Nós temos também outra mulher chamada Abigail, que ela escolhe um lado numa guerra. Seu marido, chamado Nabal, era um homem louco, insensato, e gera um conflito com Davi. E esta mulher consegue apaziguar este conflito. Uma mulher sábia, né? Uma mulher sábia, conhecida pela sua sabedoria. Mas é interessante que as pessoas que a conheciam sabiam da sua capacidade, da sua sabedoria. Eu achei interessante 1 Samuel 25:17, que diz assim: o seu servo diz para ela: considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Então havia sobre aquela mulher a necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de agir. Que nós possamos tomar como exemplo estas mulheres, sabendo que estas mulheres tiveram um papel notável na história, mas nós, na nossa história comum, nós temos o papel de sermos simplesmente cristãs. Se nós soubermos o que isso significa, estaremos vivenciando uma excelente escolha. Então, amadas, escolham ser crentes, escolham ser, de fato, cristãs, mulheres aos pés de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém. Essa boa parte não vai ser tirada, né? Não lhe será tirada. Glória a Deus. Olha, que mensagem maravilhosa. Você, minha irmã, que ouviu, você, meu irmão, também que ouviu, também pode passar para sua esposa, né? Passar esse vídeo, né? Para a irmã, para a amiga, e que você, mulher, seja edificada por esta palavra, que você possa fazer a melhor escolha, sempre estar aos pés de Jesus, viver de fé em fé, ser corajosa e decidida pelo propósito que Deus tem colocado no seu coração, e que todos os medos e ansiedades sejam